Boa tarde a todos. Estamos aqui para responder mais duas perguntas que nos chegou através do nosso canal no YouTube. Uma pergunta veio de @BetinhoFrechic e outra pergunta @DaisyMarchon3949. As duas perguntas são bem parecidas e eu acredito que a resposta vai tirar as duas dúvidas, né? Betinho pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: possuo um Denon, receiver Denon AVRX 4000, e ele às vezes dá um chiadinho nas caixas, do nada, é bem raro. Esse chiado é bem baixinho, mas isso me incomoda, e fica por uns 10, 15 segundos, e depois desaparece. Será que é problema no receiver? Já troquei cabos para ver se parava e nada. Tem uma ideia do que possa ser e quanto fica para corrigir esse problema? E aí a Daisy Marchon, meu receiver faz ruídos só de estar ligado, mesmo com volume no zero. Pode ser problema na parte digital? Ela inclusive aqui já foi até mais incisiva, já está até perguntando de onde pode ser o problema, né? Então vou responder aqui intercalando, né? Betinho, obrigado pelo contato, obrigado aí por nos acompanhar no nosso canal, né? Os receivers, basicamente, né, eles são os amplificadores, né? Vamos falar logo do amplificador que está lá dentro do receiver. A função dele é amplificar, né, qualquer sinal que chegue, né? Qualquer sinal que chegue ele tem que amplificar numa forma mais limpa possível. Por isso que ele é um receiver bem elaborado, bem projetado, né? E o que acontece no seu caso, como você tem um chiadinho e ele desaparece, você tem uma intermitência, tá? O que é intermitência? É um defeito que não é contínuo, porém ele incomoda tanto quanto um defeito contínuo. No caso aqui da Daisy, o defeito dela já é contínuo, ele já liga e ele já vem o ruído. No caso do seu, ele liga e depois, em alguns momentos, não se sabe qual é esse momento, ele dá o chiado, depois vai. No seu caso, Betinho, a temperatura do dia, né, pode contribuir para isso. Pode ser que num dia mais quente ele dê o chiado, pode ser que num dia mais frio ele não dê, porque os metais, né, os contatos, eles se dilatam e se contraem, né, à medida da temperatura. Pequenas diferenças de temperatura, você tem maior ou menor contato. Aparentemente, o seu receiver ele tem ou falha de contatos, que são milhares, né? Tem até uma placa aqui para ilustrar. Nós temos muitos contatos aqui. E aí, nesse caso, ele pode ser mau contato em qualquer parte desse receiver. Ele pode estar vindo esse ruído, ele pode estar sendo gerado pela fonte de alimentação. A fonte eu acredito que seja mais difícil, porque a fonte geralmente o ruído é contínuo. Quando esse ruído ele vai e volta, aparentemente parece ser algum ruído de mau contato, ou algum conector, algum flat cable com fadiga, né, no metal, e aí você vai ter esse ruído aqui. O da Daisy, no caso, né, o da Daisy Marchon, como o ruído dela já é contínuo, ela pode ter um problema na fonte de alimentação, ou um ruído sendo gerado pelo próprio amplificador. Se o problema na parte digital, isso aqui não tem muita relevância, porque todo o aparelho ele é digital, né? Ela não colocou exatamente o modelo, né? Mas parte digital é muito genérico, né? Não dá para a gente generalizar, porque ele tem partes analógicas e digitais, e esse sinal ele vai intercalando até chegar lá no alto-falante. Então, seria muito genérico. Parte digital não é necessariamente uma peça, né? A parte digital são circuitos, né? Mas não consegue cravar. Mas o que eu posso dizer para vocês dois, né, é o seguinte: os amplificadores, eles precisam estar em estado de equilíbrio. O que é um estado de equilíbrio? Eles precisam ter fontes simétricas, fontes positivas, fontes negativas, trabalhando simetricamente, caminhando lado a lado junto.
Ele precisa estar com coeficiente de temperatura dos transistores iguais. Ele tem uma série de circuitos que precisam estar em harmonia. E aí, por que tem que ser assim? Porque o amplificador é justamente o que ele faz. O som que chega nele é justamente a desarmonia. Por isso que ele gera esse ruído. Então, um amplificador, no caso, uma placa dessa daqui, se ela não tiver em perfeitas condições elétricas, perfeitas condições térmicas, dissipando o calor que está aqui, condições elétricas com fontes simétricas cravadas, todos os bornes bem aterrados, ela precisa estar em equilíbrio. E aí, ela estando em equilíbrio, esse som, esse alto-falante, ele vai estar completamente mudo. Quando você injeta o som é o desequilíbrio. E aí você vai ouvir. A diferença basicamente do som de uma música, como essa que está tocando, para o ruído que vocês estão ouvindo, a única diferença é que esse som ele é inteligível. E o ruído não é inteligível. O ruído você não entende, mas ele também é um som, né? Vamos dizer assim. Ou seja, você tem o ruído sendo gerados e sendo amplificados, né? Então, quando a gente está ouvindo uma música, por exemplo, aqui como está aqui como está mostrando aqui no osciloscópio, quando a gente está ouvindo uma música, é porque o amplificador, nesse caso aqui, né, este amplificador, ele está em perfeita harmonia. E aí o som, esse sinal, né, esse som que chega nele, esse som é o desequilíbrio. E aí ele vai gerar esse desequilíbrio para o alto-falante e nós iremos ouvir. Só que esse desequilíbrio é um som agradável, gerado por instrumentos, por músicos e por tudo mais, né? Então, isso é a amplificação, são os sinais musicais, né? O ruído também é um som, só que ele é um som irritante, né? Porque ele não tem uma forma definida, ele pode ser um triângulo, ele pode ser um quadrado, ele pode ser um chiado. Então ele pode ser milhares de frequências dentro desse ruído, e isso nos irrita, porque a gente não sabe o que é, né? E esse eu diria que isso é a magia, né, do amplificador e da eletrônica, que você tem sinais sendo gerados no mesmo equipamento, porém sinais que são agradáveis a nós, no caso a música, e sinais que nos irritam, os ruídos e tudo mais, que a partir do momento que a gente percebe eles começam a nos incomodar, porque não eram para eles estar ali. Agora, resumindo, esses problemas, né, independente da intensidade desse ruído, da frequência que ele vem, se ele é contínuo, se ele não é, se ele é intermitente, independente de que forma ele se apresenta, ele não pode estar ali, porque esse ruído ele pode ser tão alto que uma hora ele pode queimar as saídas, né? Porque aí o aparelho está em desarmonia, né? Então ele pode queimar uma saída dessa aqui, porque ele não foi projetado para amplificar ruídos, né? Ele tem vários circuitos aqui, vários capacitores desacoplando sinais e filtrando para que não se amplifique ruídos. Então, certamente vocês dois, né, cada um no seu caso em especial, tem problemas de amplificador ou fonte, mau contato, mas é um procedimento comum, né, em amplificadores. Ruídos, ele é bastante comum, para o dono do aparelho não, mas para nós aqui da oficina, ele é um defeito comum até, né, até corriqueiro, no qual a gente injeta um sinal puro. Eu injeto um sinal puro no equipamento, geralmente uma senoide, né, uma curva perfeita, um S, né, basicamente um S, e vou seguindo, né, essa letra S, até o momento que ela vai estar torta, deformada, e aí eu sei aonde está o problema, né, a gente diagnostica onde está o problema e a gente atua em cima dos componentes que estão gerando, né,
esse ruído ou esses ruídos, né? Isso aqui é uma placa amplificadora, apenas para ilustrar, né, que a chance de estar aqui é muito grande. Nós não trocamos, tá, esses tipos de componentes, porque eles são extremamente caros, né? Nós vamos aqui, através de análise, a gente descobre onde está o problema, onde está o ruído, e a gente faz a substituição do que precisa. Cada linha dessa é um canal de áudio. Inclusive, esses ruídos, eles podem estar numa caixa só, eles podem estar em duas ou em todas as caixas, né? Aqui na mensagem não fala especificamente qual caixa está, mas também não é um problema, porque nos testes aqui eu vou lá imediatamente descobrir se são todos os canais que tem ruído, se é um canal, se são dois. Isso aí é tranquilo para diagnosticar, não faz tanta diferença, né? Perguntando, né, se é caro ou não, acho que o maior custo nesse caso não seria nem tanto peças para serem trocadas, mas é tempo técnico de diagnosticar e observar. Principalmente, né, esse que está intermitente, ele requer muitas horas de observação. Vamos colocar em observação, vamos fazer um estresse no aparelho, forçar ele, né, a gerar esses ruídos, e uma vez, né, encontrado, a gente passa o orçamento para o cliente, ele autorizando, a gente, depois de alguns dias, a gente já começa a trabalhar em cima do problema, né? Quanto mais contínuo for, para mim é melhor, porque é o diagnóstico mais rápido. Os intermitentes, eles precisam de observação, pode ser que eles não deem aqui imediatamente, mas também existem métodos, né, de descobrir, ou o que a gente fala de fazer um procedimento no escuro, no qual eu desmonto esse aparelho, né, do zero, deixo ele no chassi e monto ele novamente, revisando placa por placa, como se ele estivesse sendo montado numa linha de produção. E dessa forma a gente consegue suprir, né? E aí em mais de 99% qualquer problema que possa ocorrer, né? A princípio a gente faz os diagnósticos e não conseguindo localizar, a gente tem outras formas também de resolver. Fazendo algumas manutenções preventivas, alguns capacitores, alguns resistores de desgastes naturais, alguns transistores em pontos chaves, né? Então a gente consegue cercar o problema mesmo sem ouvi-lo ou sem ver, né? Dependendo de cada caso. E geralmente o percentual de sucesso é acima de 99%. Mesmo se eu não ouvir o problema, se eu não ver, mas a gente consegue resolver através, claro, de experiência já há muitos anos em contato com esse tipo de problema, com esse tipo de equipamento. Então a gente já sabe os procedimentos corretos a fazer conforme o fabricante determina, algumas correntes, pulsos, alguns ajustes, né? E dessa forma a gente consegue resolver sim. Com relação a preços e valores, é muito prematuro da minha parte eu dar algum valor sem ter o contato com o aparelho para ver o estado de conservação das placas, tá? De como que elas estão, se essas placas receberam umidade ao longo da sua vida útil, se elas receberam algum procedimento anterior que foi mal feito. Então tem uma série de variáveis que eu preciso observar. Mas o Vinícius, né, através do nosso site, através do contato, ele consegue dar uma estimativa de valores por modelos similares, né, com defeitos similares, que já estiveram aqui e já foram resolvidos, né? O ideal é a gente verificar, mas entendemos também que com toda a tecnologia a nosso favor, vídeos e uma série de coisas e o acesso, o acesso a mais informações, no nosso caso, muitos equipamentos dos mesmos modelos, da mesma marca chegando até nós, então a gente consegue ter um know-how para dar uma estimativa. O Vinícius depois ele pode passar, né, pelos modelos que já vieram aqui e que já foram
consertados e resolvidos, tá bom? Eu agradeço pela pergunta, foi uma pergunta muito boa, uma pergunta bem fácil de responder até, né? Para um defeito que nos irrita muito, né? Porque quando estamos ouvindo música ou assistindo algum filme, o que a gente não quer ouvir os ruídos que não fazem parte dessa sonoplastia, né? Mas é uma coisa tranquila, não é nem um bicho de sete cabeças, muito fácil de resolver e precisando de nossos serviços, vocês já sabem como fazer, já nos conhecem, entre em contato conosco e teremos o maior prazer em atendê-los aqui no que precisarem de nós. Eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas e qualquer dúvida que surgir a mais, você tem nossos contatos e, por gentileza, nos sigam nas nossas redes sociais, indiquem esse vídeo para pessoas que tenham um problema parecido ou similar, né? Que ficaremos muito felizes em termos aí nosso vídeo sendo passado para outros que estão precisando e passando pelo mesmo problema. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, muito obrigado.